Quando a gente fala de probabilidade condicional, a gente tem que levar em consideração que nem todo evento interfere na probabilidade do próximo evento acontecer. Por exemplo, quando isso não acontece, a gente diz que a gente tem dois eventos independentes. Então, o que são dois eventos independentes? É quando a ocorrência de um dos eventos não influencia na probabilidade da ocorrência do outro. Por exemplo, se eu retirei um cartão vermelho, mas recoloquei o cartão vermelho na minha caixa, a próxima retirada não vai ser influenciada pelo resultado da primeira retirada. Por quê? Porque eu repus aquele cartão. Então, quando eu tenho eventos independentes, eu tenho que a probabilidade do A acontecer, dado que o B aconteceu, é a mesma probabilidade do A acontecer, porque eles não interferem um no outro. Ou então, a probabilidade de B acontecer, dado que A aconteceu, é apenas a probabilidade de B, porque o resultado A não interfere na ocorrência ou nos valores que eu tenho de probabilidade para o evento B. Então, nesse caso, a gente pode usar a fórmula do produto, né? Só que da seguinte forma: o que antes seria a probabilidade da interseção é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, dado que A aconteceu, eu não preciso levar em consideração o fato do A ter acontecido. Então, quando os meus eventos são independentes, a probabilidade da intersecção é apenas o produto das duas probabilidades. Assim como quando os eventos são mutuamente exclusivos, a probabilidade da união é apenas a soma das probabilidades de A e B. Então, seriam casos particulares da regra do produto e da regra da soma. Vamos considerar um exemplo parecido com 4.9. Você tem lá a sua caixa com 4 cartões amarelos e 8 vermelhos. Você retira ao acaso 2 cartões, um após o outro, porém, o primeiro cartão é reposto antes da retirada do segundo. Isso chama-se amostragem com reposição. Então, a diferença está que eu recoloquei o meu cartão na caixa. A partir desse problema, eu sei que, por exemplo, qual é a probabilidade de eu tirar um cartão amarelo na segunda, dado que eu tirei um cartão amarelo na primeira. Eu tirei um amarelo, não importa. O que importa é que eu vou ter na segunda retirada os mesmos 4 cartões amarelos em um total de 12 cartões, certo? Então, quando eu reponho isso aqui com reposição, se fosse sem reposição, a probabilidade de eu tirar um amarelo, dado que eu tirei um amarelo na primeira, seria 3/11, porque eu já tirei um amarelo, né? Então, vamos lembrar, a probabilidade de 2, dado que o A1 aconteceu, 3/11 está aqui na nossa árvore de probabilidades, 3/11, 3 amarelos em um total de 11. Então, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Se a nossa retirada é com reposição ou não, e se for com reposição, os nossos eventos são independentes, porque a gente construiu o mesmo cenário inicial, tanto na primeira quanto na segunda retirada, certo? Então, aqui seria a árvore de probabilidades desse exemplo de 4 cartões amarelos, 8 vermelhos, se o meu evento fosse com reposição. Então, a probabilidade condicional, na verdade, é apenas a probabilidade do A2 acontecer, aqui é apenas a probabilidade do V2, aqui é a probabilidade do A2 e aqui é apenas a probabilidade do V2. Por quê? Porque eu fui repondo na minha caixa. Então, se eu tinha 4 amarelos e 8 vermelhos quando eu repus, eu tenho a mesma situação na primeira e na segunda retirada, a mesma situação na primeira e na segunda retirada, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado se tem reposição ou não. Se tiver reposição, os nossos eventos são sempre independentes um do outro. Essa noção de independência, ela pode ser estendida para mais eventos, tá? Então, eu digo que os meus eventos são independentes se a probabilidade da intersecção entre eles for igual à probabilidade dos produtos de cada um desses eventos, né? A probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do segundo e assim por diante. Isso depende muito das condições dos experimentos, certo? Então, a partir do experimento, a gente vai conseguir supor se os nossos eventos são independentes ou não.
E o que acontece é que toda vez que a minha população for muito grande, isso vai ser importante quando a gente estiver falando de inferência estatística, a população é grande com relação ao tamanho da amostra, né? Então vamos supor, você tem 1000 elementos e você tirou 2. É uma diferença bastante considerável entre o número de elementos e quantos você retirou. Praticamente a gente pode supor independência. Por quê? Vou dar um exemplo numérico aqui para ilustrar essa situação. Imagina que ao invés de 4 e 8 cartões, você tem 4.000 cartões amarelos e 8.000 cartões vermelhos. Você extrai 2 cartões. Qual é a probabilidade de sair amarelo na segunda extração? Vamos pensar então só no amarelo. Na primeira extração, eu tenho 4.000 cartões amarelos sobre um universo de 12.000. Na segunda, eu tenho 3.999, vamos supor que saiu um amarelo, né? Considerando que já saiu um amarelo na primeira, sobre 11.999. Se vocês fizerem essas duas frações, vocês vão perceber como esses números estão próximos, certo? Se eu fizer aqui 4.000 dividido por 12.000, façam aí comigo. Isso aqui é 0,333, é uma dízima periódica, todo mundo valendo 3. 3.999, que eu já tirei um amarelo, dividido por 11.999, que eu já tirei um cartão, é 0. Vamos ver se eu consigo copiar aqui. 3332777 e aí tem mais coisa aqui para trás. Então, olha só. Por quê? É praticamente a mesma probabilidade. Porque o número de elementos total, tanto o número de elementos total quanto o número de elementos de cartões que ainda sobraram lá dentro, é muito grande considerando que você tirou apenas um cartão. Então, quando a população for grande com relação à amostra, praticamente a gente pode supor que a gente está trabalhando com eventos independentes, porque repor o cartão ou não repor o cartão não faz muita diferença, então eu posso simplificar a minha vida e trabalhar como se eu tivesse reposto o cartão, porque vai ser bem mais fácil, as probabilidades vão ser sempre as mesmas, tá? Em cada uma das retiradas. Então a gente geralmente prefere que os eventos sejam independentes, principalmente quando a gente estiver tentando descrever todas as probabilidades possíveis de um determinado resultado. De novo, isso só vale se a população for grande. Se for um experimento com poucos cartões, poucas bolas, ou você tirar muitos elementos, tem que considerar que é sem reposição, e aí tem que considerar as diferenças entre a primeira retirada, a segunda, a terceira e assim por diante. Vamos então fazer um exemplo de probabilidade com eventos independentes e aplicando ali as regras da probabilidade. Diz assim, uma contabilidade tem 2 contadores que fazem a declaração de imposto de renda, sendo que o primeiro é responsável por 65% de todas as declarações. Historicamente, sabe-se que, de todas as declarações que o primeiro contador realiza, 5% cai na malha, e para o segundo, essa probabilidade sobe para 8%. Então, de todos esses 65% que o primeiro faz, 5% dessas, né? Porque 5% das que caem tem a ver com as que foram feitas, cai na malha fina e a probabilidade para o segundo é de 8%. Então ele pergunta, calcule a árvore de probabilidades, né, para a chance de cair na minha malha fina e responda então algumas perguntas. As perguntas são as seguintes. Dada a informação de que uma declaração caiu na malha fina, qual é a probabilidade de ter sido feita pelo primeiro e depois pelo segundo contador? E depois, dada a informação de que não caiu na malha fina, qual a chance de ter sido feita pelo primeiro e pelo segundo? Então, as perguntas são parecidas, mas muda se foi o primeiro contador ou o segundo contador que fez a minha declaração de imposto de renda. Então, a árvore de probabilidades a gente vai construir considerando assim, contador 1 e contador 2. Se caiu na malha fina as declarações do primeiro, ou se caiu na malha fina as declarações do segundo. Então, C1 e C2 são os contadores, M1 e M2 a gente vai dizer que se caiu na malha fina as contas do primeiro e as contas do segundo. Então, eu tenho o seguinte, eu vou lá fazer as minhas declarações de imposto de renda,
ok? Declarações. Essas declarações podem ter sido feitas pelo contador 1 e pelo contador 2. Então, qual é a probabilidade da minha declaração ter sido feita pelo contador 1? Qual é a probabilidade do contador 1 ter feito? Está aqui no enunciado, 65%. Muitas vezes a gente dá a porcentagem já sendo essa probabilidade, mas às vezes essa porcentagem vem de algum dado histórico. É o caso aqui desse problema. Então, 65%, vamos colocar na forma decimal, 0,65. Qual é a probabilidade de ter sido feita pelo segundo contador? Se 65% foi feito pelo primeiro, 35% tem que ser feito pelo segundo. 35% tem que ser feita pelo segundo. Agora eu tenho o seguinte, M é se caiu na malha fina. Então, se foi o primeiro contador que fez, eu tenho duas possibilidades. Ou caiu na malha fina, ou não caiu na malha fina. E não cair significa o conjunto complementar, certo? Então, M é cair na malha fina, M til é o conjunto complementar, não caiu. E a gente vai ver, então, quais são as probabilidades. O que eu estou analisando aqui é o seguinte: qual é a probabilidade de cair na malha fina, dado que foi feito pelo primeiro contador? Então, qual é a probabilidade de cair na malha fina, dado que foi feito pelo primeiro contador? Como que eu vou calcular essa probabilidade? Eu vou ter que usar alguma informação adicional. Então, é isso que eu vou precisar usar algum tipo de regra, porque a gente quer uma probabilidade condicional. E eu não tenho, vamos ver se eu tenho aí, eu tenho a probabilidade de 5%. Então, esse valor eu tenho, né? Qual é a probabilidade de cair na malha fina, sendo que foi feito pelo primeiro contador? 5%. Então, esse cara aqui eu tenho, na verdade, 5%, 0,05. Qual é a probabilidade de não cair na malha fina? Não cair na malha fina, dado que foi feito pelo segundo contador. Então, vamos pensar. Se 5% das declarações dele caem, é porque 95% não cai. Então, a probabilidade de não cair é 95%. Da mesma forma, aqui eu tenho dois resultados possíveis, cair na malha fina ou não cair na malha fina. Qual é a probabilidade de cair na malha fina, dado que foi feito pelo segundo contador? Vamos ver, 8%, então 0,08. Qual é a probabilidade de não cair na malha fina, dado que foi feito pelo segundo contador, o complementar? 92% de não cair na malha fina, enquanto o outro é 95%. Então, construir a minha árvore de probabilidades. Então, aqui as minhas probabilidades condicionais, porque eu tenho uma árvorezinha, né? Então, um galinho vai levando ao outro. Por isso que elas dependem uma das outras. Então, aqui eu vou diminuir um pouquinho, ok? Vou deixar assim. E vou colocar aqui no cantinho para ver se a gente consegue usar esses resultados, então, para responder as perguntas desse exercício. Tá aqui. Então, vamos lá. Dada a informação que a declaração caiu na malha fina, então, eu já sei que ela caiu na malha fina. Qual a probabilidade, então já caiu na malha fina, qual a probabilidade de ter sido feita pelo primeiro contador? Então, na verdade, aqui a gente pode tirar esse índice e deixar só ele, caiu ou não. Se tiver na árvore do primeiro, é o primeiro, se tiver na árvore do segundo, é o segundo. Eu já sei que ela caiu na malha fina, eu quero saber qual é a probabilidade dela ter sido feita pelo primeiro contador. Ou seja, qual é a probabilidade de ter sido feita pelo primeiro contador, de dado que caiu na malha fina, ter sido feita pelo primeiro contador. A probabilidade de dado que caiu na malha fina, ter sido feita pelo primeiro contador. Então, aqui a gente quer qual é a probabilidade de dado que caiu na malha fina, então cair na malha fina aconteceu antes, né?
ter sido feita pelo primeiro contador. Então a gente vai usar a regra que deriva lá da probabilidade condicional, que diz que essa probabilidade tem a regra que relaciona duas probabilidades condicionais, porque a condicional ao contrário eu tenho, certo? Eu tenho M dado que C1 aconteceu, mas eu quero a contrária. Então, pela regra eu tenho que isso aqui é a probabilidade de ter sido feita pelo contador 1 vezes a probabilidade da condição contrária, então de cair na malha fina dado que foi feito pelo contador 1, dividido pela probabilidade de ter caído na malha fina. A probabilidade de ter sido feita pelo primeiro contador eu tenho, que é 0,65. A probabilidade de cair na malha fina dado que foi feito pelo primeiro contador eu tenho, que é 0,05. Porém, eu não sei qual é a probabilidade de cair na malha fina, independente se ter vindo do primeiro ou do segundo, no segundo contador. Então, para descobrir essa probabilidade aqui, a gente vai ter que usar um outro resultado que tem a ver com eventos independentes. Então, como é que a gente vai descobrir a probabilidade de cair na malha fina, independente se veio do primeiro contador ou do segundo contador? Então, vamos falar sobre isso. Vou fazer aqui do ladinho. O que eu tenho é o seguinte, eu quero a probabilidade de cair na malha fina. Só que quando eu tenho uma declaração que cai na malha fina, essa declaração pode ter sido feita pelo primeiro contador, então caiu na malha fina, mas foi feita pelo primeiro contador, por isso eu tenho um evento que é a interseção de cair na malha fina tendo sido feita pelo primeiro contador, ou então caiu na malha fina tendo sido feita pelo segundo contador. Só que esses dois eventos são exclusivos, eles são independentes, porque ou foi feita pelo primeiro ou foi feita pelo segundo. Pode ter caído, mas ou o primeiro fez ou o segundo, e não os dois ao mesmo tempo. Então, o que eu quero é a probabilidade da união, ou de ter sido feita pelo primeiro, ou de ter sido feita pelo segundo. E aí eu tenho uma regra da probabilidade da união de dois conjuntos. Aqui seria o evento de ter sido feita pelo primeiro contador e caiu na malha fina. Aqui de ter sido feita pelo segundo contador e também ter caído na malha fina. Então, em azul estão os conjuntos. A declaração foi feita pelo primeiro e caiu, foi feita pelo segundo e caiu. Como eu quero a união e eu tenho dois eventos que são mutuamente exclusivos, eu sei lá da regra da soma que isso é a probabilidade de ter sido feita pelo contador 1 e cair na malha fina. Esse aqui não é o, é a intersecção. Caiu na malha fina e foi feita pelo contador 1. Então é intersecção porque é um e. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então eu tenho a probabilidade da intersecção, caiu na malha fina e foi feita pelo contador 1, mais, pela regra da soma, a probabilidade de cair na malha fina e ter sido feita pelo contador 2. Por que eu não descontei a intersecção dos dois conjuntos? Porque ou uma declaração é feita pelo contador 1 ou pelo contador 2. O que a gente está fazendo é decompor esse evento, cair na malha fina, como a intersecção com outros eventos, ter sido feita pelo contador 1 e ter sido feita pelo contador 2. Tá? Esse tipo de estratégia a gente vai usar várias vezes. Por que eu quis escrever dessa forma? Porque eu sei qual é a probabilidade de cada uma dessas intersecções usando agora a regra do produto. Porque, se vocês pegarem aí na anotação de vocês, a regra do produto diz assim: a probabilidade da intersecção é a probabilidade. Eu posso trocar a ordem dessas intersecções aqui só para ficar igualzinho ao que a gente viu. A intersecção é comutativa, então contador 2 inter M. E aí eu tenho pela regra do produto, agora sim, regra do produto. Então, deixa eu só apagar aqui para ter espaço. Pela regra do produto eu tenho que a probabilidade da intersecção é a probabilidade de C1 vezes a probabilidade de cair na malha fina dado que foi feito pelo C1. E esse resultado eu tenho
Eu sei qual é a probabilidade de cair na malha fina, dado que foi feito pelo contador 1. O que eu quero é a probabilidade contrária, mas eu sei MC1, eu sei o valor lá da minha árvore de probabilidades. Mas, então, a probabilidade mais a probabilidade de ter sido feita pelo contador 2 vezes a probabilidade de cair na malha fina, dado que foi feito pelo contador 2. Então, o que eu fiz? Eu escrevi a probabilidade que eu precisava, que era a probabilidade de cair na malha fina, como a soma de probabilidades que estão associadas com o contador 1 e o contador 2. E elas juntas descrevem todas as possibilidades. Ou foi feita pelo primeiro contador ou pela segunda. Esse resultado é chamado de teorema fundamental, teorema da probabilidade total. Na verdade, estou pensando no teorema fundamental do cálculo. Teorema da probabilidade total, e a gente vai discutir isso na próxima aula de probabilidade. Então, aqui eu tenho qual é a probabilidade do contador 1? 0,65. Qual é a probabilidade de M dado que C1 aconteceu? 0,05. Se você não quiser lembrar da regra do produto, é só multiplicar o ramo. Aí está a probabilidade de ter sido feita pelo primeiro, e aqui está a probabilidade de ter sido feita pelo segundo e cair na malha fina. Então, mais 0,35 vezes 0,08. Se você fizer esses cálculos, 6505, 0,35, 0,8, você vai obter, vou colar aqui porque eu já fiz essa conta. Cadê ela? A gente vai ter o total de, vamos colocar aqui do lado, 0,0605. Essa é a probabilidade de cair na malha fina. Professora, mas é pequenininha. É, porque lembra que era 5% dos 65% que o primeiro fez, mais 8% dos 35% que o primeiro fez. Quando a gente quer a porcentagem da porcentagem, a gente multiplica. É exatamente o que a gente fez aqui, tá? Só que a gente usou esse resultado que a gente vai descrever depois, mas a ideia é intuitiva, né? Porcentagem da porcentagem, a gente multiplica esses dois resultados. Portanto, essa parte de baixo aqui da minha fração é igual a, então vou fazer de azul, 0,65 vezes 0,05 dividido por 0,0605. E se vocês fizerem essa conta, vocês vão chegar em aproximadamente 53,72%. Faça uma conta, tá? 0,65 vezes 0,05, né? 5% das 65 são feitas, caem na malha fina e são feitas pelo contador 1, e 6% das totais acabam caindo na malha fina, tá? Então, a gente usou aqui duas regras. Aqui relaciona probabilidades condicionais e depois essa regra de decompor um evento na intersecção de outros eventos que vai fornecer para a gente a probabilidade de cair na malha fina, independente do contador que fez a declaração. Bom, então aqui está o nosso item A, a probabilidade de, dado que caiu na malha fina, ter sido feita pelo primeiro contador. E aí vamos fazer os outros itens. Qual é a probabilidade de que, dado que caiu na malha fina, ter sido feita pelo segundo contador? Então, agora eu vou usar a mesma regra. Então, é a probabilidade de ter sido feita pelo segundo vezes a probabilidade de cair na malha fina, dado que foi o segundo, sobre a probabilidade de cair na malha fina. Eu tenho todos esses valores porque eu já calculei a probabilidade de cair na malha fina no item anterior. Então, aqui eu vou ter, segundo contador é 0,35, malha fina tendo sido feita pelo segundo contador 0,08. Então, é 8% das 35 que ele faz. Tudo isso levando em consideração o total de declarações que caíram na malha fina, que foi 0,0605. Então, se vocês resolverem, a gente vai ter aqui, eu não tenho esse valor, então vamos fazer. Não tem esse valor, vamos fazer 0,35
vezes 0,08 dividido por 0,0605. Então, aqui eu tenho aproximadamente 46,28% de probabilidade. Vamos ver quanto tinha dado na outra, 53, né? Então, a probabilidade de ter sido feita de cair do contador 1 dado que caiu na malha fina é 53%, do contador 2 é 46%, mas peraí, o primeiro contador não tinha menos ocorrências? Tinha, só que ele fez 65% das declarações, então ele fez quase o dobro das declarações da primeira. Então, do conjunto de 6% que caiu na malha fina, eu tenho praticamente mais da metade, né, 2/3, digamos assim, foi feito pelo contador 1, porque ele fez 65%. Por isso essa diferença, tá? Então, a porcentagem de declarações que caíram na malha fina, dado que foi feita pelo segundo, é menor, porque o segundo contador fez menos declarações do que o primeiro. No item C, o que ele está perguntando para a gente? Qual é a probabilidade de, dado uma declaração que não caiu na malha fina, ter sido feita pelo primeiro contador? Então, mais uma vez, o mesmo resultado. Probabilidade de ter sido feita pelo primeiro, probabilidade de não cair na malha fina, dado que foi o primeiro que fez, dividido pela probabilidade de não ter caído na malha fina. Isso vai ser 0,65, que é a probabilidade do primeiro ter feito. Não ter caído na malha fina está aqui, 0,95, dividido pela probabilidade de não ter caído na malha fina. Se 6% caíram na malha fina, quem é o complementar? 1 menos 0,0605. Então, se você fizer a divisão, 0,65 vezes 0,95 dividido por 1 menos 0,0605. Caso eu esteja errado, depois vocês me avisem, tá? Isso é aproximadamente 65,73%. Então, claro, por quê? Dado que não caiu na malha fina ter sido feita pelo primeiro, o primeiro faz mais declarações, tem menos ocorrências, portanto, tem uma chance maior de ter feito uma declaração que não caiu na malha fina. E aí, da mesma forma, a probabilidade de não cair na malha fina, dado que não caiu. Então, não cair acontece primeiro. Qual é a probabilidade de ter sido feita pelo contador 2? Contador 2, dado que não caiu na malha fina. Isso é a probabilidade do contador 2. Probabilidade complementar do contador 2, com probabilidade complementar de não cair na malha fina. De cair na malha fina, na verdade, né? Então, é 0,35, vezes não cair, que é 0,92, dividido por 1 menos a probabilidade de cair na malha fina, que é o complementar. Se vocês fizerem esse cálculo agora, 0,35, certo? 0,35 vezes 0,92, dividido por 1 menos 0,0605, vocês vão chegar em 34,27% aproximadamente de declarações que não caíram na malha fina e foram feitas pelo contador 2. Se vocês somarem esse 34% com esse 65%, 34,27% com 65,73%, vai dar 100%. Por quê? Porque se eu tenho uma declaração que não caiu na malha fina, ou ela veio do primeiro ou ela veio do segundo. Então, eu tenho a probabilidade de ter sido feita pelo primeiro e não ter caído, mais a probabilidade de ter sido feita pelo segundo e também não ter caído. Portanto, a probabilidade de não ter caído é o 100, né? Nesse caso, é a soma desses dois vai dar 100%. Então, considerando que não caiu, ou foi feito pelo primeiro ou foi feito pelo segundo, por isso a soma das duas probabilidades é 100% dos casos que não caíram, tá?